Nós queremos estender o nosso boa noite a todos vocês que chegaram para mais um estudo. E é muito bom ter cada um de vocês aqui. Estamos felizes. Eu quero convidá-los a ficar em atitude de reverência e vamos orar pedindo as bênçãos de Deus sobre o estudo dessa noite. Eterno Deus que estás nos céus, que somos agradecidos por todas as bênçãos que o Senhor tem dado a cada um de nós. Amém. Pelo dom da vida, por aqui chegarmos protegidos pelos teus anjos, louvamos o teu nome. E agora queremos pedir a tua bênção e a presença do teu Espírito conosco ao estudarmos a tua palavra nessa noite. Que o Senhor fale no nosso coração, que as decisões que precisamos tomar para o bem de nossa vida sejam tomadas, incentivadas pelo teu poder. Nos dá um bom estudo, acompanha aqueles que ainda estão vindo para cá e aqueles que por algum motivo também serão, que o Senhor seja com cada um deles, em nome de Jesus, amém. Amém. Abra a Bíblia no livro de Ruth. Nós vamos começar a leitura a partir do capítulo 1, do verso 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, e sua mulher, e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher, Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Mahlon e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Essa história começa com uma sucessão de tragédias. Olha a primeira, aparece na primeira frase. Houve o quê? Uma grande fome. Veja só. A Bíblia não menciona a razão da fome, mas quase certamente era a combinação de uma de 2 coisas. A principal causa de fome naqueles tempos era uma safra muito ruim por falta de chuva. Lembre-se que Israel está até hoje numa região que chove muito pouco. Você quer um exemplo? O estado de Israel provavelmente no ano inteiro não tem a quantidade de chuva que caiu em Curitiba hoje. Ok? Agora você pega a chuva de hoje, que foi uma barbaridade que choveu hoje, hein? Agora você imagine se Curitiba tivesse que passar o ano inteiro com a chuva de hoje. E tem algumas regiões de Israel que não chove nada. É deserto. Essa era uma das causas possíveis para a chuva. Aliás, para a fome. A outra causa, igualmente provável, é a ocorrência de algum tipo de peste, quase sempre produzida por insetos ou por fungos. A Bíblia fala muito em gafanhotos. A gente já não tem tanto. Eu ouvi falar alguns anos atrás que o Mato Grosso tiveram um problema com gafanhotos, mas a nossa região aqui não tem muito problema de gafanhoto. Esse é o meu negócio. Eu sou agricultor há uns 12 anos, eu nunca gastei um centavo para matar gafanhoto. Ok? Bom, mas podia acontecer de você ter uma safra espetacular e quando chegava na época da colheita, um bando de gafanhotos aterrissava em cima da tua lavoura e acreditem, um bando de gafanhotos que aterrisse na tua lavoura hoje à tarde, amanhã cedo você não tem nada para colher. Ok? Muito bom. Nós não sabemos o porquê. O que sabemos é que houve uma grande fome. Outra coisa que você precisa se considerar é o seguinte: naquele tempo, o comércio entre as nações era muito precário. Hoje, se nós temos problema numa safra, a gente compra de um vizinho, quase sempre argentino. Se nós 2 temos problemas aqui, a gente sobe um pouquinho ao norte, pega lá o Canadá, os Estados Unidos, ok? Nós temos como nos abastecer no mercado internacional. Naquela época, o comércio era muito precário.
Uma safra ruim significava um ano inteiro de fome. A gente está vivendo um outro tipo de sociedade. Você hoje reclama do preço, não é assim? Feijão subiu, agora o feijão desceu, vai subir de novo. É assim que a gente reclama, certo? Mas dificilmente, seja bem-vindo, pastor, dificilmente você vai se lembrar, eu já tenho quase 60 anos, eu não me lembro disso, chegar no supermercado e não achar nada para comprar. Lembra disso? Você pode não gostar do preço, isso é outra conversa, mas tem o que comprar. Nesses dias, você não tinha o que comer, não era nem questão de você ter dinheiro, não tinha, ponto. E como é que ia fazer para resolver? Fácil, você tinha que fazer regime um ano inteiro, no ano seguinte você plantava outra safra, se Deus desse chuva, sol, o tempo certo, você tem uma boa colheita. Está entendendo como é que era a coisa lá? Muito bem. E aí então, olha o que aconteceu. Uma família que morava em Belém saiu do povo de Israel e foi morar num país vizinho ali, Moabe, do outro lado do rio Jordão. A Bíblia dá o nome dos 4 componentes da família. O marido, patriarca, Elimeleque, que era da casa de Davi. Aliás, que era da casa de Davi, não, que era de Belém, de onde sairia a casa de Davi. A esposa, Noemi, nós vamos falar um bocado dela, e os 2 meninos. Um chamava-se Malom e o outro se chamava Quilion. Apenas uma curiosidade em termos bíblicos. Quase sempre, quando a Bíblia menciona pessoas da mesma família, e sempre, primeiro um deles, depois o outro, quase sempre esse aqui é o mais velho. A não ser que esse aqui fosse muito famoso. Um caso típico é Davi. Davi era o mais novo dos seus irmãos. Só que como ele se tornou rei, bom, depois que ele se tornou rei, aí ele puxa a fila. Está entendendo? Aí era Davi e a casa do pai dele, os irmãos, etc, etc, etc. Mas a ordem correta seria Davi aparecer por último. Aqui é provável que Malom fosse o irmão mais velho. E eles saíram de Judá ou de Israel e eles foram morar na terra de Moabe. A gente não vai ter tempo de ler isso tudo, portanto, aqueles que gostam de curiosidades e correr atrás e tal, anotem essas passagens que estão aí em amarelo ou em azul e depois em casa chequem isso. Eu vou contar rapidinho aqui para você quem eram os moabitas, para você entender o tamanho da confusão que está se armando. Primeiro, os moabitas eram um povo descendente de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Lembra a história de Sodoma e Gomorra? Abraão um dia chegou para o sobrinho dele e disse: olha, não dá, a gente tem muito boi, temos muitos animais, você vai ter que ir para um lado, eu vou ter que ir para o outro. E a Bíblia diz que Ló olhou para a planície do Jordão, que ia dar em Sodoma e Gomorra, e aquilo era um vale fértil, um negócio espetacular. E ele pensou assim: se eu pudesse colocar a minha bezerrada nesse pasto, ia ser uma maravilha. E ele disse: sabe uma coisa, tio, eu vou para esse lado aqui. E Abraão disse: está ótimo, não tem problema, eu vou para o outro lado. E Ló foi para a planície do Jordão e foi, acabou morando em Sodoma e Gomorra. Você sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? Ló sai de Sodoma e Gomorra com a esposa e 2 filhas. No meio da viagem, a esposa ele perde, sobraram as 2 filhas. E eles são tão aterrorizados porque Sodoma foi destruída com fogo que veio do céu. Eles viram isso, vir do céu, a cidade ser incinerada. Eles saem tão apavorados de Sodoma, Ló e as 2 meninas, que eles resolvem que eles nunca mais vão morar em cidade nenhuma. Lembre-se que eles perderam não só a casa, eles perderam todo o patrimônio deles. E aí então Ló e as 2 meninas se refugiam numa caverna. Isso está tudo na Bíblia, não estou inventando nada. Lá nessa caverna, passa um dia, passa 2, uma semana, etc e tal.
Um dia, a menina mais velha disse para a menina mais nova o seguinte: olha, a situação está ficando dramática, porque do jeito que está, não tem homem aqui. E nós vamos acabar ficando velha, não vamos ter filho, o nome do nosso pai vai desaparecer. Vamos fazer o seguinte: nós vamos dar um porre no papai. E uma noite você dorme com ele, outra noite eu durmo com ele, e nós vamos arrumar descendente, porque do contrário, a família nossa desaparece. E assim aconteceu. Uma delas teve um filho e colocou no filho o nome de Moabe. Você está vendo de onde vem os moabitas? De um incesto, pai com filho. A menina sabia o que fazia, o pai estava bem. Muito bem. Moabe se tornou uma grande nação e eles moravam perto de Jericó, do outro lado do Jordão, mais ou menos onde hoje é a Jordânia. Quando o povo de Israel sai do Egito, o rei de Moabe, na época chamava-se Balaque, isso está aqui em Números 22, ele fica muito preocupado, porque ele ouve falar que o povo de Israel tinha derrotado nações poderosas, que o Deus de Israel era muito forte. Então ele chama um profeta, que era um profeta de Deus, não era um profeta do povo de Israel, mas era um profeta de Deus. O nome dele era Balaão. E esse rei oferece muito dinheiro para Balaão amaldiçoar Israel. E Balaão tenta o que pode, ele queria ganhar o dinheiro. Quando ele começa a amaldiçoar Israel, ele amaldiçoa Israel dizendo mais ou menos assim: vejo uma estrela que sobe de Jacó, um cetro que sobe de Israel, e ele vai destruir todos os inimigos. E aí o Balaque fica maluco e diz: pô, rapaz, eu falei para você amaldiçoar, você só está abençoando eles. E Balaão diz: olha, eu disse para você que eu só ia falar o que o Senhor me deixasse. Agora, se o Senhor me deixar amaldiçoar, eu vou amaldiçoar com gosto, porque eu estou precisando levar essa grana para casa. Bom, em função dessa tentativa de amaldiçoar Israel e em função da idolatria, o livro de Deuteronômio, vamos para Deuteronômio, marca Ruth, porque nós vamos voltar em já, tá? Deuteronômio está bem para trás, hein? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Deuteronômio, nós queremos o capítulo 23, verso 3. Olha o que o Deus de Israel diz sobre os descendentes de Moabe, ou aqueles que tivessem sangue, mesmo que parcial, de Moabe. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Nenhum moabita entrará na Assembleia do Senhor, significava o seguinte, olha aqui, ó. Nenhum moabita até a 10ª geração. Calculem: mãe, primeira; avó, segunda; bisavó, terceira; tataravó era a quarta. 6 gerações para trás do tataravó, tu tinha que ter o sangue livre de moabita. Quem não tivesse, não poderia fazer parte do povo de Israel. Essa expressão "não entrar na congregação" significava: não pode ser do povo de Israel, está afastado do povo de Israel. Nós já vimos a semana passada que o Deus de Israel tinha dito que o povo de Israel não devia contrair matrimônio com as filhas dos cananeus. Por quê? Mas por quê? Quem que ia converter quem? Se convertir para os pagãos e adorar os deuses falsos. As meninas iriam converter os seus maridos a adorarem os deuses pagãos. Deus ia ficar muito chateado com o povo de Israel, todo mundo ia sofrer. Tudo bem? Eu usei esse exemplo a semana passada, inclusive com uma senhora que tinha um filho, e perguntei para ela se ela iria aconselhar o filho dela a fazer amizade com alguém viciado em drogas para tirar o sujeito das drogas. Tem uma mãe que faça isso? Vai fazer isso, Vinícius? E tem um garotão ali escutando ali. Ninguém quer saber disso. Tudo bem? Muito bem. Veja, o povo de Israel não deu ouvido ao que Deus aconselhou, e eles contraíram matrimônio com as filhas de Moabe, e o povo de Israel caiu em idolatria, e Deus castigou o povo de Israel. Tudo bem?
Depois de tudo que você ouviu aqui, você acha que algum judeu saía da sua terra e ia para Moabe feliz da vida? Não. A fome era grande. A fome era grande. Você está entendendo? A fome era grande. E Moabe tinha um pouco de alimento. Muito bem. E agora então, aquilo que era ruim fica muito pior. Vamos para Ruth, capítulo 1, nós vamos ler o verso 3, 4 e 5. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de Orfa e o da outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de 2 filhos e de seu marido. Uau! Para qualquer mulher perder filho deve ser um negócio terrível, hein? Agora você imagina a situação de Noemi. Ela perdeu primeiro o marido, daí ela perdeu os filhos, e ela estava vivendo aonde? Entre o povo de Israel, certo? Não, ela era estrangeira. Estrangeira, sem marido, sem filhos. Qualquer mulher hoje que perca o marido e os filhos está numa situação difícil, sim ou não? Naqueles tempos a coisa era muito pior. Muito pior. Lembra que as mulheres, a função delas era produzir filhos e cuidar da casa. Agora você imagine uma mulher sem filhos, sem marido, de onde sairia o sustento dela? Tudo bem? Por isso que Jesus, quando esteve entre nós, ele sempre falou da importância de dar atenção para órfãos e para viúvas. Nos dias de Jesus, essa expressão viúva tinha um significado bem mais dramático. Até hoje ainda tem, né, meu Deus? Ainda tem, mas naquele tempo era muito pior. Antes de morrer, os meninos se casaram. O nome da primeira era Orfa, provavelmente ela era esposa de Malom, e o nome da segunda era Ruth, provavelmente esposa de Quilion. E tanto Orfa quanto Ruth eram moabitas. Só uma curiosidade aqui sobre o nome Orfa. O nome é Orfa mesmo, ok? Tem uma apresentadora americana muito famosa. Vocês devem se lembrar da Hebe Camargo. Quem tem um pouquinho mais de idade lembra de Hebe Camargo, ok? Uma espécie de Hebe Camargo dos Estados Unidos. O nome dela é Ofra Winfrey. Ofra, ok? A curiosidade é o seguinte: ela devia se chamar Orfa. Os pais da menina gostaram desse nome, Orfa. Só que na hora de registrar, o Orfa é um troço muito estranho, né? Acabou, o Orfa virou Ofra. Mas a menina deveria se chamar Orfa Winfrey. Muito bem. E agora então fica Noemi no estrangeiro, sem marido, sem filhos e com 2 noras, Orfa e Ruth. Ela decide que era hora de voltar para casa. Ruth, capítulo 1, versos 6, 7 e 8. Seu Renato, por favor. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho Noemi disse às noras: voltem para casa e fiquem com suas mães, que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. Esse verso fala uma barbaridade sobre Noemi. Noemi tinha que ser uma pessoa espetacular. Ela perdeu o marido e ela perdeu os filhos. Tudo bem? Os meninos deixaram 2 noras, ambas moabitas. Como é que é a relação de uma nora e uma sogra? Honestamente.
amistosa. É assim? Nem sempre. Nem sempre. E quem está falando aqui é alguém que é sogra de alguém. Tudo bem? Vamos deixar só no nem sempre. Olha a situação. Os maridos das meninas já tinham morrido. Então, na teoria, nós estamos falando de 3 viúvas. Quando Noemi decide voltar para Israel, o que seria o natural em relação às 2 meninas? Que Deus lhe acompanhe. Mas a gente gosta mesmo de Moabe. O que eu vou fazer em Israel? Tudo bem? Nem comida eles tinham lá recentemente. Se Israel fosse bom, Noemi não tinha vindo para cá. Estou exagerando? Não. E olha só, elas, isso significa o quê? Noemi, o que mais? Orfa, o que mais? Ruth. As 3 decidem voltar. E aí no caminho, Noemi começou a perceber a barbaridade que as meninas estavam fazendo, e ela aconselha as meninas dizendo o seguinte: olha, é melhor vocês ficarem na casa de vocês. Vocês não conhecem Deuteronômio. Vocês não conhecem Deuteronômio. Lá está escrito que até a 10ª geração de Moabita não pode fazer parte do povo de Israel. Vocês não vão ser bem aceitas. Vamos ver o que acontece. Orfa responde em nome das 2. Verso 10. Eles disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Olha a resposta das meninas. Noemi insistindo, dizendo: olha, vocês não conhecem o Deuteronômio, eles não vão aceitar vocês. E as meninas dizem para Noemi o seguinte: a gente não se importa com o Deuteronômio, a gente gosta da senhora. E nós vamos voltar com a senhora. Mas Noemi foi apertando a tarraxa, dizendo: olha, vocês não sabem o tamanho do buraco que vocês estão se metendo. E depois de muita conversa, um pouco de sol na pinha e tal, a primeira desistiu e disse: tá bom, eu vou voltar. Quem sabe seja melhor assim. E agora então fica Noemi e fica Ruth. E Noemi, vamos deixar a Bíblia falar? Ruth 1, verso 14. Dona Marta, por favor. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Orfa volta para casa, Ruth continua. E agora, depois de Noemi insistir de novo com Ruth, dizendo: olha, a tua amiga, ela já viu a luz, ela voltou para casa. É melhor você fazer a mesma coisa. Não tem futuro para você em Israel. Noemi, inclusive, radicaliza o discurso. Tem uma hora que ela chega e diz bem assim: se eu encontrasse um homem e eu tivesse hoje uma relação e eu ficasse grávida hoje, Noemi, você já está com quase 30 anos de idade. Você acha que você ia esperar o menino nascer, crescer, para um dia você ter marido? Não tem. Essa bananeira já não dá mais fruto, Noemi. Aliás, me perdoe, Ruth. Ruth, essa bananeira já deu o que tinha que dar. Depois de Noemi gastar toda a retórica que ela tinha, veja qual foi a resposta de Ruth. E se essa resposta não está sublinhada na tua Bíblia, está na hora de começar a sublinhar. Por favor, pastor Walter, Ruth capítulo 1, verso 16 e 17. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu. Agora é a parte que você tem que começar a sublinhar. Por favor, pastor. Não insista para que eu a deixe. Não me obrigue a segui-la, porque aonde quer que a senhora for, irei eu. E onde quer que pousar,
ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa não seja a morte, me separar de você. Uau! Eu até hoje, quando leio esse verso, me dá um arrepio. A menina era moabita. Ela conhecia o Deus de Israel? Não. Ela tinha ouvido falar. De novo. Eu até agora não sei de quem esse verso fala mais. Se é de Ruth ou de Noemi. Olha o tamanho da influência de Noemi em cima de Ruth. Ruth nasceu num lar pagão. Não conhecia o Deus de Israel. Não participou do êxodo, não viu os muros de Jericó cair, ela não comeu do maná. Ela não conhecia nada disso. Ela começou a conhecer o Deus de Israel a partir de Noemi. Numa época em que as pessoas acreditavam que coisa ruim só acontecia com gente ruim. O que estava acontecendo com Noemi? Coisa boa? Primeiro ela passa fome, depois ela perde o marido, depois ela perde os filhos. Qualquer um ia dizer, o melhor negócio é se afastar de Noemi, essa mulher da azar. Você já pensou? Ruth não só decidiu não se afastar de Noemi, como decidiu, me ajude, abraçar quem? O Deus de Noemi, o Deus que ela só tinha ouvido falar. Pessoal, o poder de convencimento de Noemi, a influência dela em Ruth é uma coisa monstruosa. O Deus de Israel usou Noemi para chegar até Ruth, e a força foi tamanha. Entendo assim, pessoal, naquela época, e até hoje é mais ou menos assim, né? Você acredita que se Deus realmente, o teu Deus realmente é bom, então Ele não vai deixar que coisa ruim aconteça com você. Como estava acontecendo uma série de coisas ruins com Noemi, significava o seguinte: não só Noemi não era tão boa, quanto o Deus dela não era tão forte. Porque se o Deus dela fosse bom, como é que ele ia perder o marido? Como é que ele ia passar fome? Como é que ele perde os filhos? O mundo desaba em cima dela. Está entendendo? As coisas estavam todas elas contrárias à ideia de Ruth abandonar Moabe para Israel. Arruma uma coisa só positiva. A única coisa positiva, sabe o que era? A influência de Noemi. Eu tenho certeza que no tempo que elas passaram juntas em Moabe, Noemi contou para elas histórias espetaculares do Deus de Israel. Disse: olha, meninas, aconteceu coisas. Quero contar para vocês sobre o Egito. A gente morava lá, nós éramos escravos. O que Deus fez no Egito é algo inacreditável. Eu não estava lá nessa época, mas a vovó contava que passou pelo que era um mar, e o mar estava seco, parede de água de um lado, parede de água do outro, e nós passamos. Como? Eu não sei, mas o Deus de Israel é capaz disso. E ela contou a história, traz história. Quando chegou na hora de Ruth escolher, ela escolheu o seguinte, falando com Noemi: o meu povo é o teu povo, o meu Deus é o Deus de Israel? Não, ela não conhecia o Deus de Israel. Ela conhecia quem? O Deus de Noemi. O meu Deus vai ser o teu Deus, e o teu Deus pode fazer comigo o que Ele quiser, se qualquer coisa que não seja morte me afastar da senhora. Portanto, meu conselho para a senhora: economiza saliva e vamos para Judá. Uau!
Bom, se isso não é de arrepiar, então eu não sei o que vai te arrepiar. Muito bem. O que quer dizer o nome Ruth? Primeiro, o nome Ruth é 100% hebraico. Para não dizer que é 100%, dá para dizer que é uns 95%. Olha comigo aqui, ó. Olha como é que é isso aqui em hebraico. Tira o E aqui. Pronuncia isso sem o E. Ok? Ruth. Um temor. Ruth. E o hebraico é muito cultural. Você tem que rosnar para falar hebraico. Então, Ruth. Não tem o E. Mas isso é 100% hebraico. E agora então, olha o que significa isso. Dizem que vem de uma palavra hebraica que é parecida, a palavra é Reut, ou Reut, e essa palavra em hebraico quer dizer amizade. Portanto, a palavra Ruth é o sonho de todo o homem que se casa. Eu encontrei a minha Ruth, eu tenho certeza que o pastor Claudenir também, ele chama ela de um outro nome, mas com certeza é amiga, é companheira, é vizinha, né, pastor? Sim ou não? Ok? Pode chamar até de Beatriz. Todo homem sonha, me perdoem as mulheres, hein? Mas todo homem sonha em encontrar uma Ruth. Elas têm muitos nomes. O seu Florisvaldo chama de Madeleine, certo? Isso. O Paulo chama de Marta, ok? A minha Ruth chama-se Rejane. Mas o sonho do homem é uma mulher que seja amiga, que seja companheira. Ruth abriu essa dinastia. E agora então, as duas chegam em Belém. Vamos ver o que acontece? Ruth, capítulo 1, verso 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Essa expressão cega é uma expressão que a gente não usa, né? O cega para nós é aquela mulher que perdeu a visão. Não é esse o cega que se fala. Isso, é um outro tipo de cega. O cega aí é a mesma coisa que colher. Estava na época de colher cevada. Até hoje a nossa região aqui é muito, muito forte, eu não sei se você sabe disso, mas a região que nós estamos aqui, o sul do Brasil, é muito forte na produção de cevada. Desgraçadamente, 9 entre 10 produtores de cevada trabalham em função da indústria cervejeira. A nossa produção de cevada é para fazer cerveja, né? Nessa época, a cevada também dava cerveja. É um cereal que fermenta com alguma facilidade. Mas eles usavam mais a cevada para fazer massa. E ela dava uma massa mais dura, mais seca, isso. Então era mais ou menos assim. Quem tinha dinheiro pagava mais caro e levava para casa trigo. Malhava o trigo, fazia farinha de trigo. Nessa época você não comprava farinha de trigo, não, você comprava trigo. E olha lá, ok? Tinha esse negócio, não, vou ver o preço aqui. Não, é trigo. Quem não tinha muito dinheiro comprava cevada. Então a cevada era a comida da classe média, o povão. Muito bem. Estava no início da colheita da cevada. Mais uma curiosidade. Eu estou falando aqui para uma sociedade urbana. Eu sei que tem muita gente aqui que tem os pés na roça, então eu estou chovendo no molhado. Mas para quem não tem os pés na roça, até hoje funciona assim. As culturas têm um ciclo. Por exemplo, na nossa região, nós somos grandes produtores de soja e milho. Tanto a soja quanto o milho são culturas de verão. Aliás, tem uma lei no Paraná, entra em vigor agora em junho, tal do vazio sanitário. Quer dizer isso, de junho até setembro não se pode ter um único pé de soja verde no estado do Paraná. O agricultor que plantou soja e a semente na colheita cai, ela vai brotar, você tem que gastar um dinheirinho lá e matar esse troço, porque senão vem a Secretaria de Agricultura e multa você. Vazio sanitário. Estão procurando evitar uma doença terrível na soja chamada ferrugem asiática. Ok? Então, soja e milho são culturas de verão.
A gente vai plantar na nossa região milho em setembro, para colher milho em janeiro, a soja nós vamos plantar em outubro para colher em março. Esse é o ciclo da soja aqui. A cevada, em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui, é uma cultura de inverno. Ninguém vai plantar cevada no verão. Se planta cevada no inverno. Um outro tipo de cultura de inverno é o trigo. Cevada, trigo, centeio, essas culturas são próprias de inverno. Aqui nós estamos falando de uma cultura de inverno, só que no hemisfério norte, Israel está lá para cima, ok? Então o inverno deles é quando é a nossa primavera. Portanto, a colheita da cevada seria no finalzinho do inverno deles, o que daria aqui no nosso caso mais ou menos no final da nossa primavera, ok? Muito bem. E agora então a história se desenrola em torno da colheita. Vamos ver o que acontece. Capítulo 2 de Ruth, o verso 2. Dona Liliane, por favor. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela me disse: vai, minha filha. Muito bem. Eles tinham um hábito que não é comum entre nós hoje. Se você fizer isso com um agricultor, ele vai ficar chateado com você. Mas naquela época era assim que funcionava. Olha só, a colheita era toda manual. Não tinha negócio de colhedeira, né? Hoje é inacreditável. Você tem uma máquina aí com 30 pés, capaz de colher, vamos falar de cevada, 3.000 quilos por hectare. Facinho, uma máquina dessa colhe 30 toneladas de soja dia. Fácil. Se for milho, 200 toneladas dia. Milho produz muito mais. Muito bem. Você trabalha com um único operador e vai ter mais gente em função do transporte, tem que jogar no caminhão, coisa e tal. Mas vou chutar bem alto aqui, para você colher 200 toneladas de milho com 4, 5 pessoas, você resolve tudo, inclusive leva para a cidade. Bom, nessa época aqui não era assim, né? Então como é que funcionava a situação? O dono da propriedade contratava uma série de trabalhadores. E esse pessoal saía, primeiro fazendo um feixe. Eles amarravam o grão seco e depois eles passavam uma espécie de uma faca, era uma espécie de um... me fugiu o nome. Não é bem uma foice, mas é parecido. Cada região tem um nome. Mas é uma faca bem curva e ela tem um cabo e você ceifa. Ok? E aí então, esses molhos, aqui não tem nada a ver com aquele negócio que você põe no macarrão, né? O molho aqui é o conjunto de espigas num feixe. Isso ficava no chão, ao sol, esperando secar. Depois no fim do dia alguém passava, recolhia, etc e tal. Depois eles iam trilhar e chegar ao rei, esparramar o que é palha para um lado, o que é grão para o outro, ok? Agora, aquilo que não tivesse amarrado e tivesse caído no chão, seu Renato, não tinha dono. Portanto, se uma pessoa pobre qualquer da redondeza passasse por ali, podia pegar essas espigas avulsas. Elas não estavam amarradas no feixe. Elas não tinham dono. O patrão, o dono da propriedade, não ia ficar chateado com isso. Isso era um hábito. A Bíblia inclusive diz que o patrão não podia se negar a deixar os pobres fazerem a tal da isso. O seu Florisvaldo usou uma expressão boa. Fazer uma segunda colheita, a repescagem em cima do que foi colhido. Isso era um direito dos pobres. O sujeito, o pobre, não podia chegar lá e pegar o molho, o feixe de trigo bonitão que o cara acabou de colher. Não, isso era roubo. Agora, a espiga que tinha escapado para cá, para lá, ele podia juntar, era dele. Ok? O que Noemi concorda que Ruth faça é exatamente isso. As duas estavam sem emprego, as duas não tinham renda, estavam passando necessidade e Noemi sabia que Ruth tinha saúde, podia trabalhar, então Ruth se propõe, diz, olha, eu vou acompanhar alguém que está colhendo aqui perto. De repente caiu lá um bocadinho de cevada, eu vou juntar, quem sabe no final do dia dá para a gente fazer assim uma massinha, um bolinho, etc e tal, se Deus nos ajudar.
Muito bem. E aí aparece um novo nome na história. Vamos para Ruth, capítulo 2, verso 1 e 3. Paulo, por favor. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Agora o 3. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Olhem comigo aqui, ó. Boaz era parente de Elimeleque. Elimeleque quem que era? O falecido marido de Noemi. E quem era Boaz? Um sujeito? O que mais? Lá em cima. Um sujeito? Rico. O que mais? Importante. Esse livro é espetacular. Normalmente assim, tem os bons e os maus, né? Aqui só tem gente boa. Noemi, já falou uma barbaridade dela. Ruth, nossa. Agora entra Boaz. Um sujeito rico e importante, como regra. É um sujeito, gente boa, é assim? Está sempre disponível a ajudar, é assim? Honestamente. Um sujeito rico e importante costuma ser o quê? Arrogante. Orgulhoso. E vocês estão sendo generosos com os ricos e importantes. Ok? Muito bem. Olha só. Esse por acaso aqui, eu quase consigo escutar Papai do Céu dizendo: olha, se eu pudesse contar para vocês o quanto de por acaso teve aí, vocês iam chegar à conclusão que não teve nada de por acaso, né? Mas por acaso Noemi autoriza Ruth e por acaso ela vai pegando uma espiga aqui, uma espiga ali e por acaso ela está no meio da lavoura de Boaz. Agora a história vem para Boaz. Olha o que acontece. Ruth 2, verso 4, conta o momento do encontro de Boaz com os seus empregados. Antes de vocês lerem isso, vem comigo aqui, ó. Eu sei que tem muita gente aqui que é patrão, tem gente que é empregado. Vou falar com um patrão. Paulo, quando você chega de manhã cedo conversar com a tua turma, normalmente você diz o que para eles? Bom dia. Bom dia, tia. Assim? Bom dia. Bom dia. Segunda-feira, teve o clássico domingo, o Corinthians ganhou do São Paulo, sabe? O cara é São Paulino, chega e diz: porra, rapaz, ontem deu mal, hein, rapaz? O Paulo é colorado, né? É isso? Ué, tá vendo? Você tá vendo? Eu sou colorado, eu sou gremista, cara. Você tá de brincadeira. Azul aqui, ou o cara tá de azul de cima a baixo, imagina o Paulo de vermelho, né? Se a senhora quiser trocar a blusa com o Paulo ali, dona Liliana, não vai dar certo, ele não vai vestir vermelho. Você está entendendo como é que é a conversa de patrão e empregado normalmente? Estou falando de alguns estereótipos que a gente tem aí, né? Veja qual que era o início da conversa de Boaz com os seus empregados. Eu vou pedir para a Cláudia ler para mim, na nova tradução da linguagem de hoje, porque ela tem um português que é inacreditavelmente claro. Por favor, Cláudia. Ruth 2, verso 4. Nisso, Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores: que o Senhor esteja com vocês, que o Senhor o abençoe. Responderam eles. Uau! Você já imaginou trabalhar com um patrão desse? De manhã cedo, hein? Negócio, nada de futebol, nada de bom dia, boa tarde. Chegava o patrão Boaz, olhava para a turma e dizia assim: que o Senhor esteja com vocês. E olha a resposta dos empregados: que o Senhor abençoe o patrão. Uau! Uau! Não tem como dar errado uma história dessa, né? Que o Senhor abençoe. Olha, eu tenho para mim que a maioria dos protestantes perdeu um hábito muito católico que eu acho sensacional.
O catolicismo tem coisas muito boas. Eu era católico, eu sou apaixonado por isso. Já falei várias vezes aqui e continuo falando. É 100% bíblico. Agora tem algumas outras coisas na tradição católica que são muito bonitas. Uma delas é o conceito de alguém quase sempre mais idoso abençoar alguém quase sempre mais novinho. Ok? Então, quantas vezes a senhora já ouviu a bênção, madrinha? E qual que é a resposta? Que Deus te abençoe, meu filho. Que Deus te abençoe, meu filho. Ok? Nós estamos perdendo o hábito de abençoar as pessoas. E não tem nada melhor do que isso. Veja, nós vivemos numa sociedade hoje onde você não tem tanta facilidade para testemunhar mais. Tudo bem? Você vai entregar um livro, a pessoa pode se ofender. Você vai oferecer um estudo bíblico, a pessoa pode bater a porta na tua cara. Ok? Que tal que você comece a se despedir assim? Vai com Deus. Que Deus acompanhe você. Tudo bem? O máximo que você pode ouvir, e eu nunca ouvi isso, e eu tenho usado isso, o máximo que pode acontecer é alguém chegar para você e dizer: eu não acredito em Deus. E aí você pode responder: mas acredite, Ele continua acreditando em você, portanto vá com Ele. E daí? Você vai falar o quê? Ok? Que Deus abençoe você. Nós não podemos perder o hábito de usar o nome de Deus para coisas que são apropriadas. Nada errado numa criança chegar para um sujeito mais velho e dizer: que o Senhor me abençoe, papai. Até hoje eu escuto isso da minha mãe. Eu falei isso para ela uma vez, há uns 4, 5 anos atrás, e invariavelmente, quando termina a nossa conversa, a mamãe diz assim: que Deus te abençoe, meu filho. Uau! O que será que quer dizer Boaz? Um cara com essa personalidade não podia ter um nome fraco, né? Eu garanto para as mulheres, todas vocês gostariam de ser casadas com um Boaz. Não porque ele fosse rico, nem porque ele fosse importante. É verdade que essas duas coisas juntas não iam atrapalhar. Mas olha o que quer dizer o nome Boaz. O nome Boaz é um nome que você pronuncia com um único dedo apontado para cima. Nele está a minha força. Nele está a minha força. O bo do hebraico quer dizer nele. E o as quer dizer força. Força. Nele, força. Ok? Já imaginaram, estou falando com as mulheres agora, já imaginaram ser casada com um homem que reconhece que nele está a força? Uau! Uau! O Boaz da dona Madeleine atende pelo nome de Floresval. Mas se a senhora chamar de Boaz, ele não vai ficar triste, dona Madeleine. Muito bom. E agora então, lembre-se do seguinte: por acaso, lembra desse por acaso? Estão escutando o Papai do Céu dar uma risadinha? Por acaso, o que aconteceu? Ruth invadiu a roça, literalmente, de Boaz. Ó, vamos ver o que acontece? Ruth capítulo 2, verso 5. Pastor Claudenir, por gentileza. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Ó, Boaz conhecia todos os empregados pelo nome. E conhecia todo o pessoal da região também. De repente, tinha alguém que Boaz não conhecia. Chamou o cara do lado e disse: olha a resposta que ele recebeu. Ruth, capítulo 2, verso 6. Dona Jane, por favor. Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Uau! Boaz não conhecia Ruth, mas ele já tinha ouvido falar. E agora então acontece o primeiro contato entre os dois. Vamos ver aqui. Leonardo, por favor. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas.
Boaz toma a iniciativa de conversar com Ruth e chama ela de minha filha. É por essas e por outras que acredita-se que Boaz já era um sujeito bem maduro. Eu vou dizer assim, até mais maduro do que bem, entendeu? Ele já devia ter passado folgado dos 60, quem sabe dos 70. E Ruth, provavelmente, eu não sei quanto tempo eles moraram em Moabe, mas as meninas nessa época casavam aí 15, 16 anos. Eu acho que Ruth não devia ter mais do que uns 20, 25 anos de idade. É quase certo que houvesse uma diferença de idade grande entre os dois. E agora então, Boaz se dirige respeitosamente a Ruth e diz: olha, minha filha, fique aqui. Fique aqui. Não vá para outro lugar. E patrão que é patrão nunca dá ponto sem nó, né? Agora você veja o que ele faz. Ruth 2, verso 11 e 12. Dona Liliane, por favor. Respondeu-lhe Boaz: eu ouvi falar de tudo o que fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido. Como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e viste para um povo que dantes não conhecias. Que o Senhor recompense o teu feito, que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio, te recompense ricamente. Uau! Eu disse para você que era só gente boa. Noemi, a gente já falou uma barbaridade dela, né? Ruth, que escolhe o povo de Israel. Agora vem Boaz, chega de manhã, que Deus abençoe você. Ele encontra com Ruth, faz um sermão para Ruth, o que ele fez aqui foi um sermão, né? E no final ele termina assim: que o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, que o Deus de Israel te recompense. Sobrou para Ruth fazer o quê? Depois de você escutar um sermão desse, só tem uma palavrinha para você dizer. Qual que é a palavrinha? Amém, amém, amém. Se ela pudesse dizer mais alguma coisa, né? Muito bem. Mas eu disse para você que patrão que é patrão não deixa os pontos em aberto, né? Vamos para Ruth, capítulo 2, verso 15 e 16. Gisele, por favor. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espigas, Boaz ordenou aos empregados: deixem que ela apanhe espigas até o meio dos feixes e não a aborreçam. Tirem também algumas espigas dos feixes, deixem cair para que ela possa apanhar, e não briguem com ela. Uau! Eu não sei, eu li essa história aqui e eu começo me apaixonando por Noemi, né? Depois eu penso assim: puxa, Ruth devia ser legal. Agora quando eu chego na parte do Boaz, eu digo: uau, uau. Olha o que faz Boaz. Pessoal, eu sou agricultor, não tem agricultor que faça isso aqui. Olha o que Boaz está dizendo. A turma está colhendo. Na colheita você quer que a pessoa colha quanto? Tudo! Você vai comprar uma colhedeira hoje? Você vai comprar uma colhedeira hoje? Além daquelas coisas tradicionais, plataforma de corte, qual que é a largura? A largura é medida em pés. Você tem o padrão americano, então uma boa máquina aí é 30 pés. Um pé em torno de 30 centímetros, 9 metros de largura. Quantos metros ela corta? Corta 30 pés. Além dessas coisas todas, tem uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: quanto de perda essa máquina vai te garantir? Quanto menos, melhor. Não, a minha máquina aqui eu garanto para você 2% de perda. Estima-se hoje, pessoal, veja o Brasil está produzindo num ano normal alguma coisa em torno de 120 milhões de toneladas. 120 milhões. Você sabe quanto disso é jogado fora pela colhedeira? Entre 4% e 5%. Então, mais ou menos 6 milhões de toneladas de grãos são jogados fora da colheitadeira. Ok? 6 milhões de toneladas. Para vocês terem uma ideia, uma tonelada de soja hoje está em torno de 300, 400 dólares, 6 milhões de dólares. É uma fortuna. É uma fortuna.
O problema é que, como as áreas são vastas, ninguém tem condição de sair catando esse negócio. Se você for arrumar gente para sair catando, vai custar muito mais caro que as 6 milhões de toneladas. Então, agricultor que se preze, ele quer reduzir a quantidade de perda. Olha o Boaz, que de bobo não tinha nada. Se ele fosse bobo, não tinha ficado rico, hein? Esse negócio de dizer assim, ó, na hora de colher, joga uns feixes de cevada para cá, joga uns feixes. Ele tinha quebrado no primeiro ano. Ele nunca fez isso na vida. Garanto para você. Agora, como ele tinha encontrado Ruth, ele conhecia a história da Ruth. E pode acreditar, Ruth devia ter uns olhinhos encantadores. Mas tudo bem, a história não menciona isso. Vamos ficar só no que a história diz. Como ele tinha gostado da história de Ruth, olha o que ele disse para os empregados: vocês não vão me aborrecer a menina. O que mais? Primeiro, deixe que ela pegue lá no meio do molho lá. Se ela quiser pegar o molho inteiro, que ela leve. E ninguém vai brigar com ela. E vou dizer uma coisa para vocês: quando vocês verem que ela está pertinho, vocês façam de conta que deu um índice de perda e joga assim um maço para trás, para ter certeza que caia bem na frente dela. Você está entendendo? Uau! E como ele sabia que a repetição leva ao ensino e ao aprendizado, né, ele diz o seguinte: pessoal, eu já falei para vocês não aborrecerem ela. Agora, entenda o meu aramaio aqui: ninguém vai brigar com a menina. Eu sei que eu tenho aqui o pessoalzinho que é mais duro e tal, vocês não vão me brigar com a menina. Eu disse para você que Boaz não deixava ponto sem nó. Olha o tamanho do peso da decisão de Boaz. Ruth 2:17. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. Essa era uma medida de peso daquela época. Essa medida de peso a gente não usa muito mais, né? Trazendo para o nosso português aqui, olha o peso da decisão de Boaz. Ruth chega em casa no final do dia carregando 25 quilos de cevada. Ela tinha saído de manhã cedo para ver se arrumava alguma coisa para fazer um bolinho no final do dia, ok? 25 quilos. Pessoal, ela tinha comida até o final do mês. Não precisava nem voltar a catar cevada no dia seguinte. E tudo isso tinha acontecido no primeiro dia da colheita. Eu não vou ter tempo de tratar com vocês aqui um romance espetacular que começa a partir daí entre Boaz e Ruth. Portanto, se você ficou muito curioso, você vai ter que ler a Bíblia, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Ruth antes de dormir. Eu vou direto para o finalmente. Capítulo 4 de Ruth, verso 13. Dona Madeleine, por favor. Então Boaz levou Ruth para casa, para ser a sua mulher. Eles tiveram relações e o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida. E ela deu à luz um filho. Então Boaz acaba se casando com Ruth. Tem uma história de amor muito bonita entre os dois. Ruth fica grávida. Vamos ver o que acontece na sequência. Dona Marta, o verso 16 e 17. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. Eles chamaram Obed, e este é o pai de Jessé, pai de Davi. Eu não mencionei aqui para você a mãe de Boaz, mas você conhece ela. A gente já falou dela aqui. Boaz era filho de Raabe. Lembra Raabe? Raabe com Salmão geraram Boaz. Boaz se apaixonou perdidamente pela menina de Moabe. E com Ruth, Boaz tem um filho e põe o nome nele de Obed, que tem um filho para receber o nome de Jessé, que tem um filho para receber o nome de Davi. Eu vou começar de Davi para trás. Pai, avô, não está o nome dela aqui, mas a mãe de Obed era Ruth. Portanto, Ruth era bisavó de quem?
Davi. Agora eu quero falar com você que tem medo do Deus do Velho Testamento. Porque o Deus do Velho Testamento é muito carrancudo, o Deus do Velho Testamento é muito rigoroso, ok? Acompanhe comigo aqui, ó. O Deus do Velho Testamento tinha dito que Moabita até a 10ª geração não podia fazer parte do povo de Israel, certo? Lembra disso? Você leu na Bíblia, tudo bem? Agora vem comigo aqui, ó. Ruth, 1ª geração Moabita. Obed, 2ª geração Moabita. Jessé, 3ª. Davi, olha, tinha chão para queimar, hein? Davi era Moabita de 4ª geração. Davi não só foi aceito entre o povo de Israel, como se tornou rei de Israel. E se tornou que tipo de rei? Nós vamos falar mais à frente dele, mas eu vou entregar a história aqui. Ele se tornou o maior rei de Israel. Até hoje a bandeira de Israel é um pano branco, 2 triângulos azuis sobrepostos, formando uma estrela de 6 pontas, que é chamada de estrela de Davi. Jesus, quando viveu entre nós, se sentia honrado em ser chamado Jesus, filho de Davi, aquele que era da 4ª geração Moabita. Você acha que você tem coragem de ter medo do Deus de Israel porque ele é muito carrancudo no Velho Testamento? Você está de brincadeira. Você está de brincadeira. Tudo bem? O que nós aprendemos sobre o Deus da Bíblia? A primeira lição que salta aos olhos nessa história é que o Deus de Israel, de fato, é o Deus de toda a humanidade. Quer ver só? Vem comigo no livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que não todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha para mim aqui. Não é à toa que esse é disparado o verso mais famoso da Bíblia. Disparado, assim, por quilômetros de vantagem em relação a qualquer outro verso. Esse verso é tão forte que a partir de agora eu quero que você repare no seguinte. Você vai ver isso. Pode ser que não seja amanhã, pode ser que não seja depois, mas em algum momento do futuro, em algum lugar, você vai encontrar alguma coisa escrita assim, só assim, João 3, 16. Às vezes é uma placa na estrada, às vezes é um letreiro atrás do caminhão, às vezes é um sujeito que está correndo na rua. João 3,16, só isso. O que quer dizer João 3,16? A lembrança de que o Deus de Israel, na verdade, é o Deus de quem? De todo mundo. Olha que maravilha. Deus amou quem? O mundo. O mundo. E amou o mundo de tal forma. Não foi assim uma paixão de verão. Deus amou o mundo de tal forma que ofereceu uma solução para todo aquele que nele crê. E a solução é vida eterna. Veja, se Ruth fosse se conformar com a sua situação, ela estava proscrita do povo de Israel, porque ela era o quê? Moabita. Ruth desconsiderou isso. O que ela fez? Ela creu. Ela escutou as histórias de Noemi e ela creu. Ela escutou as histórias de Noemi e ela escolheu ficar com o povo de Israel. Ela não conhecia o Deus de Israel. Ela conhecia quem? O Deus de Noemi. E o Deus de Noemi era suficiente para ela. Percebeu? Ela creu. E através desse ato de fé, ela vem para dentro do povo de Israel. Ela casa com Boaz. Ela produz um menino que se chama Obed, que produz um menino que se chama Jessé, que produz um menino que se chama
Davi, que mais à frente iria produzir um outro menino que também iria nascer em Belém para receber o nome de Jesus. Olha que coisa espetacular. Jesus tem sangue moabita nas veias. Você está entendendo? O sangue, a parte humana do sangue que corre nas veias de Jesus, tem uma porçãozinha que veio de Ruth, que veio da onde? Daquela barbaridade de história que eu contei para você no começo, um incesto. Você está entendendo meu português? Existe um significado literal por trás daquele verso que diz, a Bíblia falando sobre Jesus, que ele carregou sobre si as nossas... Você está entendendo? Todos os pecados. Jesus nunca teve pecado. Nós vamos falar muito de Jesus mais à frente, hein? E aqui eu não estou dizendo, e a Bíblia não diz que Jesus teve um único pecado. Não teve. Mas ele carregou sobre si, literalmente, todos os pecados, incluindo o incesto de Ló, incluindo a proscrição de Ruth. Você está entendendo? Deus amou. E para isso bastou Ruth apenas crer. Só. A segunda coisa que nós aprendemos, e é espetacular sobre Deus de Israel, é que ele sempre escreve direito, mesmo que por linhas tortas. Tem um outro verso que você tem que sublinhar. Está em Romanos 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um, comigo, Deus tem um plano. Deus tem um plano. O plano de Deus é exatamente igual ao nosso plano, certo? Não, porque a gente sabe bem melhor do que Deus, não é assim? E às vezes a gente faz isso, e isso é o que a gente faz toda hora. A gente faz assim com Deus: olha, Senhor, onde é que o Senhor está que não está vendo essa barbaridade? Entendeu? Eu gosto de usar uma linguagem que os meninos vão entender bem, né? O menino está em via de perder o carrinho de rolimã dele e ele não se conforma. Como é que Deus deixa ele perder o carrinho de rolimã? A Bíblia é clara em dizer o seguinte: Deus tem um plano, e nesse plano todas as coisas contribuem para quê? Para o bem daqueles que quase sempre a gente faz a pergunta errada quando algo que nos desagrada acontece. Então imagine algo de realmente ruim. Realmente ruim. Você está vindo aqui para a igreja e bateu o carro. Isso é péssimo, hein? Tudo bem? Bateu o carro. A tendência é a gente pensar assim: Senhor, onde é que o senhor estava? Onde é que o senhor estava? Eu não estava indo. Eu não estava indo para Gandaia. Eu estava indo para a igreja, Senhor. O senhor sabe que o orçamento está estourado. E agora eu bati o carro. E o pior quem está errado sou eu. Agora vou ter que pagar o meu carro e o carro da frente. Senhor, onde é que o senhor está com a cabeça? Não é assim que a gente faz? Muito bem. Eu apenas vou teorizar. Tudo bem? A gente só pode viver a nossa vida uma única vez. A gente nunca sabe o que teria sido, me perdoe o jogo de palavras, a gente nunca sabe o que teria sido aquilo que não foi. Tudo bem? Mas eu vou teorizar. Você bateu o carro porque você estava muito atrás do sujeito, e esse cara, quando chegou no sinal amarelo, ele pisou no freio. Você achou que ele ia passar, como o asfalto está molhado, a hora que você freou não deu tempo, e o teu carro bateu e machucou o carro da frente. Nenhum dano físico para ninguém, apenas dano material.
Você está muito chateado com Deus, porque você amassou o teu carro, amassou o carro da frente, você não tem dinheiro para pagar o teu conserto, ainda tem que pagar o conserto da frente, e Deus é o responsável. Você estava vindo para a igreja, se tivesse ido para Gandaia, tivesse ido para um campo de futebol, aí você podia dizer, tá bom, senhor, eu estava indo para Gandaia, sabia que não podia ir, mas senhor, eu estava indo para a igreja, e terça-feira, senhor, onde é que o senhor estava? Muito bem, olha o que Deus poderia dizer para você, se Ele pudesse te mostrar o que teria sido aquilo que não foi. Ele ia te mostrar algo mais ou menos assim. O sinal estava amarelando, então o carro na tua frente iria passar esse semáforo no amarelo, e você que vinha chutado atrás iria passar também. Só que o problema é que na transversal estava vindo um motociclista, e ele, percebendo que o sinal estava amarelando para cá e iria ficar verde para ele, ele resolveu acelerar. Então, não fosse aquele para-choque que você acaba de amassar do carro da frente, olha o que teria acontecido. O carro da frente teria passado o cruzamento e chegado do outro lado inteiro. Você, no meio do cruzamento, ia atropelar e ia matar o motociclista. Agora, então, Deus tem duas situações. Na primeira situação, você vai perder o teu para-choque, o carro da frente vai perder o para-choque, os danos são materiais. Na segunda situação, você vai destruir o teu carro inteiro e você vai matar um motociclista. Honestamente, você consegue chegar para Deus e dizer, Senhor, onde é que o Senhor estava com a cabeça quando me fez amassar o para-choque do carro da frente? Não vai ter coragem. Se você pudesse ver o que teria sido e não foi, você diria o quê? Senhor, graças a Deus, por quê? Graças a Deus, porque foi só um para-choque. Você está entendendo? Quantas coisas trabalham juntas para o bem dos que amam a Deus? Quantas? Todas. Não importa se você amassou o para-choque ou se você quebrou a perna, não importa se o exame de laboratório veio alterado, não importa se você vai viver mais ou menos dias, porque aqui nessa terra, a gente sabe que tudo tem um fim. Bom, aqui nesse mundo tudo tem fim. Agora, aqueles que amam a Deus, como é que terminava o slide anterior? Porque Deus amou o mundo, etc, 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 para que todo aquele que nele crê, parará, parará. Como é que termina João 3,16? Vida eterna. Você está entendendo? Aqueles que amam a Deus, no final das contas, não importa se é quebrando a perna ou amassando o para-choque, se você ama a Deus, no final das contas, qual que é o teu destino? Vida eterna. Ponto. Ponto. Portanto, quando acontece algo de errado, comece a inverter a pergunta. Em vez de perguntar, Senhor, onde é que o Senhor estava? Pergunte assim para você mesmo, faça isso na frente do espelho. Será que eu amo a Deus? Se você não está convencido que ama a Deus, portanto, se acerte com Ele. Porque se alguém não ama a Deus, não importa se ele chegou inteiro em casa, se ele ganhou na loteria, se os exames de laboratório estão impecáveis, alguém que não ame a Deus, cada segundo de vida nunca é mais, é sempre menos, ser é apenas uma face do não ser e não do ser, desde o momento que o sujeito nasce, ele já começa a morrer. Esse é o fim de todo mundo. Se você não ama a Deus, não importa se você ganha hoje, se você ganha amanhã, a longo prazo, quem não ama a Deus vai perder tudo. Agora, se você ama a Deus, aí a conversa é outra. Se você ama a Deus, não importa se o exame está ruim, não importa se os negócios não vão bem, não importa. Todas as coisas cooperam. E lembre-se também do seguinte, olha só, Deus é Deus para quantas pessoas? Todos. E Ele respeita o livre-arbítrio de todo mundo, não é assim? Às vezes Deus tem que escolher
entre um para-choque amassado e um motociclista morto? Honestamente, olha para mim aqui, ó. Honestamente, você acha que o para-choque de um automóvel vale mais do que a vida de um motociclista? Não. Está entendendo? Agora, como a gente nunca vai ficar sabendo o que não foi, a gente briga com Deus, quando Deus na verdade é a única pessoa com a qual a gente não pode brigar. Não pode. Primeiro que você não vai dar conta. Segundo, que não faz o menor sentido. Deus é teu amigo, como é que você vai brigar com ele? Deus continua tendo um povo hoje. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Efésios, capítulo 11, verso 1. Você está em Romanos. O próximo é Gálatas e o outro é Efésios. Capítulo 1, verso 11. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. De acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio, Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Amém. Eu vou começar a tratar de um assunto aqui que vai continuar sendo motivo de discussões futuras. Mas olha só, tem muita gente que diz o seguinte, que a Bíblia não prega predestinação. Não, na verdade a Bíblia prega predestinação, sim. Todos nós somos predestinados, todos. Só que somos predestinados, lê de novo o verso, Cláudia. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Deus nos escolheu. Paulo está colocando isso no sentido genérico. Acredite, eu não vou esgotar esse assunto aqui, portanto não espere que você vai encontrar todas as respostas hoje, tá? Mas Deus predestina todas as pessoas para a salvação. Todas! Isso quer dizer que a gente pode sair fazendo o que quiser, que todo mundo, haja o que houver, vai chegar no céu. Não, não é isso que eu falei. Eu disse que no que depender da vontade de Deus, todos serão salvos. Isso quer dizer que todos serão salvos? Não. Não. Tem muita gente que tem horror ao céu. O céu não tem sexo, não tem cerveja, o céu não tem churrasco. Se você sair por aí dizendo que vai passar a eternidade num lugar sem sexo, sem cerveja, sem churrasco, o cara vai dizer, me inclua fora dessa. E Deus vai respeitar essa escolha. Não tem nenhum problema. Você não quer? Não quer. Ok? Mas o plano de Deus, nós vamos falar disso mais à frente ainda. O plano de Deus é que todos sejam salvos. Esse é o plano dele. E Deus tem nesse plano um povo. No Velho Testamento era o povo de Israel. Ruth percebeu isso logo. Só de ouvir ela percebeu. Vamos deixar a Bíblia continuar falando. Agora Mateus, quem fala aqui é Jesus. Mateus 7, verso 13 e 14, é parte do primeiro grande sermão de Jesus. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Jesus estava falando de um momento na vida onde as pessoas vão ter que fazer uma escolha. E essa escolha é entre um caminho aparentemente fácil, um caminho amplo, um caminho tranquilo. Só que esse caminho, olha o português da linguagem de hoje. Esse caminho fácil leva para onde? É para lá que você quer ir? Então cuidado com esse caminho fácil. Jesus aconselha entrar pela porta e ele já diz, o caminho é difícil. E ele diz que todo mundo vai entrar lá, certo? O plano de Deus era que todos entrassem.
E por que todos não vão entrar? Porque Deus respeita escolhas. Daqui 2 semanas, nós vamos estar falando de alguém que Deus escolheu. E alguém que não escolheu a Deus. E Deus respeitou a escolha. Nem todos os escolhidos por Deus aceitam essa escolha. A história que nós vamos tratar daqui 2 semanas é de alguém que Deus escolheu para uma função espetacular. E essa pessoa chegou à conclusão de que ela não queria saber de Deus. E Deus respeitou a decisão. O plano de Deus é que todo mundo entrasse pela porta estreita, mas na prática nem todos vão entrar e Deus vai respeitar. E agora nós chegamos no livro do Apocalipse, capítulo 12, verso 17. O livro do Apocalipse, eu sei que tem muita gente que já estudou isso conosco aqui, fala de uma linguagem simbólica. No livro do Apocalipse, o povo de Deus é representado por uma mulher. Por favor, dona Liliane, pode ler para nós. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Eu preciso da tua atenção, Paulo. Eu quero falar com você que tem assistido esse meu discurso já há semanas. Eu tenho a impressão que não tem ninguém nessa sala que está aqui pela primeira vez. E eu vejo alguns rostos aqui que estão há muitas semanas. Alguns que estão há anos mesmo. Olha só. Não é bíblico o conceito de que igreja vai salvar você. O catolicismo romano não salva você. Os batistas são gente muito boa, pastor Walter, mas a igreja batista também não vai salvar o senhor. Também não é bíblico que o adventismo do 7º dia vai salvar ninguém. Não vai. O que salva é o sacrifício substituto de Jesus na cruz. Ponto. Eu já falei para vocês aqui muitas vezes que os adventistas do 7º dia são um povo cheio de defeitos. Cheio de defeitos. Cheio de defeitos. O nosso discurso é muito bom, nossa prática é um horror. Agora, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Do mesmo jeito que o povo de Israel, no Velho Testamento, era um povo cheio de problemas, Deus continuava tendo um povo. E eu vou dizer uma coisa para você com toda a humildade, sem querer ofender ninguém. Deus continua tendo um povo hoje. E apesar de que você não precisa fazer parte desse povo para ser salvo, porque a salvação não tem a ver com o fato de você fazer parte do rol de membro de uma igreja, apesar de tudo isso, o plano de Deus continua sendo que você se junte a esse povo. E eu acredito que esse povo hoje atende pelo nome de Adventista do 7º dia. Eu vou te dizer por quê. Porque, honestamente falando, aqui não existe nenhum tipo de orgulho. Eu sei das minhas limitações, dos meus problemas, e se tem alguém que só chega no céu porque existe um Deus todo-poderoso, cheio de misericórdia, sou eu. Ok? Eu não estou dizendo para você que porque eu sou adventista, que eu estou ministrando um curso com você, já estudando Daniel, Apocalipse, então eu tenho lugar no céu e vou sentar na primeira fila. Não falo isso. Aliás, pode ter certeza, o maior surpreso, se eu chegar no céu, vou ser eu mesmo. A diferença entre você e eu, nesse momento, é que talvez eu conheça um pouquinho mais o Deus de Israel. E Deus vai cobrar muito mais de mim do que de você. E é isso que me assusta. Agora, sabe o que me deixa tranquilo? É que o Deus de Israel é todo misericórdia. Ele teve misericórdia de Raabe. Ele teve misericórdia de Sansão. Eu espero que o Deus de Israel tenha misericórdia de mim.
nada do que eu fale, nada do que eu faça aqui vai me ajudar em um mísero milímetro na salvação. Eu posso ficar falando de agora até Jesus voltar, eu posso decorar os livros todos da Bíblia, eu posso decorar cada um dos versos bíblicos, e isso não me ajuda em nada na salvação. Mas isso também não muda o fato de que Deus tem um povo, sim, imperfeito, sim, cheio de problemas, sim, mas é um povo que honestamente procura obedecer o melhor que pode os mandamentos de Deus. Ponto. Com todas as nossas deficiências, ponto. Nós procuramos, veja, eu falo isso com humildade de coração. O adventista do sétimo dia é um povo que, como regra, procura estudar a Bíblia, pela Bíblia. Quem está comigo aqui há várias semanas, nós não usamos Ellen White, temos muito respeito por ela, mas nós não precisamos de Ellen White para defender doutrina. Nós temos a Bíblia, nós não editamos Bíblia, nós usamos a Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu gosto da Bíblia Católica, várias vezes trouxe a Bíblia Católica para cá. Nós estudamos a Bíblia e nós pedimos que Deus nos oriente ao estudar a Bíblia. Eu sei que tem muitos que estudam a Bíblia por aí. Agora, está na hora de você conversar com Deus. Salvação não é algo que você brinque, porque Deus vai cobrar isso de você, e pior, Deus vai cobrar isso daqueles, vai cobrar de você aqueles com os quais você tem influência. As profecias bíblicas todas estão cumpridas. Essa aqui é uma que nós sentimos hoje no dia a dia. O inimigo de Deus, aquela expressão terrível ali chamada dragão, na linguagem do Apocalipse, é o inimigo de Deus, o diabo, Satanás. Esse desgraçado está furioso contra a mulher. Quem que é a mulher aí? A mulher é o povo de Deus, e está furioso contra ele. Por quê? Os descendentes dela é gente como você que está ouvindo o meu discurso aqui, porque esse povo está preocupado em obedecer os mandamentos. Guardar o mandamento vai levar você para o céu? Sim ou não? Não vai levar você para o céu. Guardar os mandamentos vai fazer o quê? Trazer o céu para cá. Por que Deus está convidando você? Porque no meio desse povo, acredite, você vai ter uma vida melhor. E eu sei de pessoas, algumas delas estão aqui, que já sentiram os benefícios de fazer parte desse povo, mesmo sem ter feito parte do povo. Eu conheço algumas histórias. Veja, eu convivo com vocês, eu não menciono nomes, mas eu conheço as histórias de vocês. E eu sei de pessoas aqui que já foram tocadas na sua vida pessoal pelo Deus de Israel, só de ouvir, só de ler, só de colocar em prática uma pequena parte da grande herança que Deus delegou aos adventistas do sétimo dia. Os adventistas são donos da verdade, São Renato? Não são. Nós aprendemos com os batistas sobre a imersão, batismo de imersão, aprendemos com os católicos sobre a Trindade, mas os adventistas continuaram estudando a Bíblia no momento em que muitos outros pararam de estudar. Grandes religiões ficaram ligadas às suas tradições. Os adventistas continuam estudando a Bíblia. O último verso que nós vamos ler hoje foi escrito para você. O que você vai fazer com esse verso, eu não sei. O que eu sei é que hoje nós estudamos a história de uma menina que, quando precisou escolher entre o povo dela e o Deus de Israel, ela escolheu ficar com o Deus de Israel. Essa menina viveu para se tornar a avó de Davi. Essa menina um dia vai ver um descendente dela voltar em glória e majestade nas nuvens do céu. Amém. Essa menina vai ter o privilégio de ser uma das poucas mulheres que tomou conta da parte humana do DNA que corre nas veias da segunda pessoa da divindade. Tudo isso porque essa menina escolheu fazer parte do povo céu.
Portanto, eu peço que você leia com muito cuidado o próximo verso. É o último verso da noite. O que você vai fazer com ele é um problema para você resolver com Deus. O seu Floresvaldo vai ler para mim esse verso, por favor, seu Flores. Apocalipse 18, verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, para não participardes dos seus flagelos. O que você está ouvindo aqui é um dos últimos clamores do grande Deus de Israel, que a gente já escuta claramente por aí. Deus está fazendo um apelo para aqueles que se deixam permear pela mensagem extraordinária de amor que a Bíblia tem. Sai dela, povo. Não importa quantas tradições, quantos laços familiares, não importa quantas relações sociais você vai ter que romper. Sai dela, povo. Sai dela. Por quê? Aqueles que não saírem vão tomar parte dos castigos e dos problemas que vão vir por aí. Se Ruth não tivesse saído de Moabe, ela teria passado incógnita na história. Ela fez a escolha certa. Eu peço a Deus que você faça a sua escolha também. Feche os olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a história de Ruth nos mostra claramente que o Senhor é o Deus de toda a humanidade. A história de Ruth nos mostra que o Senhor pode transformar aquilo que era uma tragédia em uma história de uma alegria espetacular. Obrigado pelo perdão, obrigado pela misericórdia, obrigado pelos braços sempre abertos a nos receber. Eu te peço que o Senhor trabalhe com aqueles que estão conosco já há várias semanas. Só o Senhor sabe o tamanho do conflito, da luta, o tamanho dos tropeços, dos problemas, das dificuldades que o teu inimigo coloca na frente dessas pessoas. Mas eles continuam sendo parte do teu povo. Amém. Que eles continuem ouvindo a tua voz de maneira clara, dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Amém. E que até o dia que o Senhor volte para nos buscar, nenhum daqueles que aqui estão volte atrás, por amor em nome de Jesus. Amém. Vai com Deus, uma boa semana. O próximo livro é a sequência do livro de Ruth. E o personagem é o empresto o nome dele para o livro que nós vamos começar a estudar na próxima semana. Samuel. Leiam com carinho em casa e vocês vão ver, fica bem mais fácil entender a palestra que será produzida na próxima terça-feira. Que Deus abençoe a todos.